Aí eu vou reiterar a informação que eu vi que o senhor colocou no grupo sobre a prova. Eu estou finalizando ainda hoje, no final do dia, depois da aula, no final da noite, ou amanhã na primeira hora, eu vou disponibilizar no grupo. Vai ser um trabalho individual, né? E esse trabalho deve valer de 0 a 5 pontos, somado com o trabalho que foi passado na última semana. Ele não contempla essa disciplina, ok, Luan? E Davi aí, se estiver me ouvindo, não contempla a disciplina que a gente vai começar hoje. E essa disciplina que nós vamos iniciar hoje, nós vamos fazê-la em 3 etapas, tá? Vou já estar passando aí para a gente ver. A ideia básica aqui é a gente reforçar um pouco das terminologias que a gente já mostrou nas últimas aulas, né? Principalmente a parte de espaço aberto, limite aberto, limite fechado. A gente vai aprender a fazer alguns cálculos já sobre cálculo de frequência, amplitude, tá? Tendência central, dispersão e calcular separatrizes. Basicamente, a aula de hoje a gente vai abordar só os 2 primeiros itens aí, tá? Então, esse conteúdo eu dividi em 3 partes. A primeira aula, que seria a aula 1, que é a aula de hoje, nós vamos falar sobre distribuição de frequência. A aula 2, sobre isso, como nós representamos essa distribuição de frequência de forma gráfica. E depois a gente vai falar sobre medidas de posição, né? Ou seja, na terceira aula subsequente. Provavelmente a gente faça nessa aula 3 desmembrada em 2, mas eu ainda estou vendo uma forma de mantê-la em só uma. Isso aqui representa, professor e alunos, o fim desse conteúdo representa basicamente 50% do nosso conteúdo programático, tá? Então, é importante, é uma parte um pouquinho mais densa, então eu espero que o material seja autoexplicativo. Esse material ele tem dado um pouquinho mais de trabalho, porque a gente imagina que ele tem que ser extremamente didático, e eu tento fazer no máximo 20 slides, que eu sei que é o que a gente consegue absorver aí numa aula de 1 hora. Então, a primeira coisa que a gente reitera e continua reiterando é que a estatística ela parte sempre do princípio de coleta de dados, né? Então, para quem vai trabalhar com pesquisa de campo, a estatística ela pressupõe uma coleta de dados, seja de um grupo de acadêmicos, produtividade de uma planta, de uma produção, processamento, resistência de indivíduo, a questão do coronavírus, né, que a gente está trabalhando muito com estatística no coronavírus, né, a curva, né, pico da curva, enfim. E aí eu tenho até acompanhado algumas publicações aí do Ministério da Saúde, especificamente umas publicações da Suzan, e ela tenta trazer ao máximo informações de forma muito simplificada, né? Ou hora via gráfico, ou hora via tabelas, né? Então, geralmente, a Suzane dispara aí no final do dia uma tabela, e essa tabela vem trazendo informações diárias, né? Eu tenho feito um acompanhamento desde o primeiro caso, e vou tentar compartilhar depois uns gráficos, vou até ver se eu acho isso aqui no meu grupo, né? Nós estamos fazendo um acompanhamento estatístico disso, e a gente tem percebido, por exemplo, há cerca de uma semana, nós percebemos que o número de curados, né, já está superior ao número de infectados aqui no estado do Amazonas, né? Então, isso tem demonstrado uma tendência de que a gente caminha para o pico. Essa semana eu recebi um estudo também de que o pico deve acontecer lá na segunda quinzena de maio. Estudo estatístico também, que eu devo compartilhar aí no grupo, a título de informação estatística, não informação em relação à doença, tá? Para que vocês entendam a importância da estatística nesse momento que a gente está vendo, né? Então, são algumas análises, estou compartilhando isso agora aí. Então, para quem receber, é muito mais didático, pedagógico, né?
do que propriamente informações técnicas, né? Então, você vai ver aí vários gráficos, tá? Considerando a tendência, pico, comparação com outros países, esse comportamento no Brasil, tá? Então, saber, poder comparar, né? Então, esse foi um gráfico, até para a gente poder ter ideia do porquê que serve a estatística. Então, a aula de hoje é justamente para a gente entender o seguinte: a partir do momento que eu coleto essas informações, a partir do momento que eu vou para campo, eu tenho várias formas, eu tenho algumas formas de colocar isso em tabelas, né? Distribuir isso. Tá? Por isso que a disciplina hoje, o conteúdo é distribuição de frequência, ou seja, o que é a frequência? A frequência é a quantidade de vezes que aquilo ocorre, né? E a distribuição da frequência é como eu faço isso de uma forma cientificamente, metodologicamente execuível, né? Metodologicamente aplicável, para que a gente possa ter uma consistência e uma metodologia. Então, o que a gente vai mostrar hoje é como é essa metodologia de distribuir essa frequência estatisticamente. Então, a distribuição da frequência é um tipo de tabela que condensa uma coleção de dados conforme as frequências, suas repetições, tá? E aí a gente tem um conceito, né, da tabela primitiva ou dados brutos. São aqueles dados coletados no campo. Então, toda vez que eu vou lá no campo e coleto esses dados, nós chamamos isso de coleta de dados brutos, tá? Ou seja, esses dados eles chegam para mim e eles precisam ser trabalhados para que eles se transformem em informação, tá? Então, eu trouxe um exemplo aí. Eu fui lá no campo, né, e coletei as notas dos alunos, né, da disciplina de estatística. E aí eu fui lá na turma e saí coletando, né? Fui pegando o primeiro aluno, tirou 8, o segundo tirou 2, o terceiro tirou 5 e venho coletando isso da forma que eu fui para o campo. Eu olhando esses números aí, para mim, isso parece um código de barra, mas eu tenho como trabalhar esses números e a partir do momento que eu trabalho esses números, eles podem me passar informações. Da forma como estão coletados aí, nós chamamos isso de coleta bruta. Então, toda vez que eu vou para o campo e trago números ou dados, eu trago isso de forma bruta. E aí eu preciso trabalhar, né? A primeira etapa, pessoal, não esqueçam disso, Luan, Davi, que está ouvindo aí, não esqueçam, esses dados precisam ser ordenados. A forma de ordená-los, seja de forma crescente ou decrescente, nós vamos denominar de rol, que é a ordenação dos dados. Toda vez que a gente fizer o rol, a gente está falando em ordenar os dados, seja de forma crescente ou decrescente. Isso é fundamental, porque se eu não ordenar os dados, eu já começo tudo errado. Com certeza eu vou chegar num resultado completamente equivocado. Aliás, eu não vou nem conseguir processar essas informações. E como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso de forma crescente, e aí no rodapé desse slide, vocês estão vendo, eu começo lá ordenando do menor para o maior, eu posso inverter isso também. Eu vou fazer de ordem crescente, porque todo o nosso material está montado nisso, tá? E aí, um outro cuidado, gente. Eu tenho que representar exatamente a quantidade de vezes que aquele número aparece. Tá? Então, por exemplo, o 2. Eu vi aí que o 2 ele vem aí logo depois do 8, depois ele aparece ali no meio da coleta depois do 7, quase no finalzinho ali depois do 4. Eu não posso suprimir a quantidade de vezes da frequência que o 2 aparece. Nem posso aumentar, nem posso diminuir. Então, eu tenho que representar no rol a quantidade de vezes que o 2 aparece. E aí, sucessivamente, para os demais números. Então, eu vi que o 2 apareceu 3 vezes, o 3 apareceu 3 vezes, o 4 apareceu 4 vezes. Não estou enganado, o 5 apareceu 9 vezes, né? O 6 apareceu 6 vezes, o 7 2 vezes e o 8 uma vez. Está cobrindo aqui, mas é uma vez. Bem, esse processo de transformar, de ordenar dados brutos em uma ordem crescente ou decrescente, eu chamo de rol. Toda vez que eu for trabalhar uma coleta de dados, eu preciso fazer o rol, ou seja, ordenar esses dados, sem suprimir nenhum deles, tá?
Eu tenho que obedecer à quantidade de dados coletados, à quantidade de dados ordenados, ok? Então, esse processo de agrupá-los em classes, né, ele vai ocorrer de acordo com a frequência. E aí a gente vai entrar no conteúdo dizendo exatamente, bem, como é que eu faço isso? De que forma eu faço isso? Vai depender, primeiro, muito do tipo de coleta de dados, né? Eu vou mostrar para vocês duas formas de distribuir essa frequência que a gente está falando, essa anterior aqui, ó. Deixa eu ver se eu volto. Esses números aqui, eu tenho duas formas de fazê-los, né? Eu vou mostrar uma agora, a forma de distribuir essa frequência sem considerar intervalos de classe e considerando intervalo de classe. Primeiro eu vou falar sobre sem considerar intervalos de classe, tá? Então, o que eu faço? Vocês reparem aqui que o número 2 aparece duas vezes, 3 vezes, né? Aqui embaixo. Vocês vão ver que o número 3 aparece 3 vezes, o número 4, 4 vezes. Bem, como é que eu consigo pôr isso na tabela? A gente já viu na aula anterior como construir uma tabela, né? E aí eu vou pôr exatamente isso. Eu vou construir uma tabela simples, tá? Considerando esses dados aqui agrupados. E aqui está a tabela. Está aqui os dados, né, ordenados, as notas ordenadas. Reparem que a tabela ela tem um padrão, né? Lembra, esse padrão eu já ensinei para vocês. Título em cima, o que se está pesquisando, o ano, embaixo a fonte. As laterais da tabela não são fechadas, tá? Eu posso ter linhas separando esses intervalos, como não, eu optei por não separar, eu apenas separei as informações. E aqui, esse I, pessoal, é o número de linhas, tá? É o número de linhas. Tá? Por que 7, professor? Aí eu vou explicar por que 7. Porque se você for ver, você só tem 7 números aparecendo. Eu tenho 2, 3, 4, 5, o 6, o 7 e o 8. Então tá aqui, ó. O 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Se tivesse o 9, seriam 8 linhas, tá? Então, a quantidade de linhas aqui é porque os números estão seguindo essa quantidade, essa ordem aqui. E agora, professor, o que eu faço? É muito simples, essa é a parte mais fácil, né? Eu vou ver quantas vezes o número 2 aparece. O número 2 aparece 3 vezes. Então, a frequência, que é o número de vezes que ele aparece, são 3. Está aqui, do ladinho. Ó. O número 3, professor, aparece 3 vezes. O número 4 aparece 4 vezes. O número 5 aparece 9 vezes. O número 6 aparece 6 vezes. O número 7, 2. O número 1, 8. O que isso quer dizer, professor? Bem, primeira coisa, eu ordenei, né? Criei minha rol a partir de dados brutos e agora eu tabulei isso, eu plotei isso numa tabela. Bem, agora, rapidamente olhando a tabela, eu já consigo ver, por exemplo, que a maioria da turma, né, tirou nota 5. Que maioria é essa? 9 alunos tiraram nota 5. Qual foi a segunda maior nota? A maior quantidade de nota? Nota 6. Reparem que a organização dos dados na tabela já facilita a leitura da informação. E uma outra informação importante que eu olhando grosseiramente, né, a ordem dos números ali, eu não consigo dizer. Mas na hora que eu ploto na tabela, eu tenho essa informação. Qual é? Qual seja? Quantos alunos eu pesquisei? Eu pesquisei 28 alunos, e aqui está no rodapé. Foram 28 alunos pesquisados. Tá? Então, mostrar aqui, ó, o total de alunos pesquisados. Se você for ver, você não consegue ter essa informação no momento em que você ordena simplesmente os números. Tá? Então, essa é a informação que é importante passar aqui para vocês. Deixa eu voltar, fechar. Ok? Então, aqui em cima estão ordenados os números, mas eu não consigo enxergar essa ordem quando eu não ploto isso numa tabela. Então, eu já sei que o número de pessoas que eu pesquisei foi 28. Bem, e aí algumas informações só para vocês lembrarem, mas a gente já falou isso, né? Nós temos aqui o I, que são as linhas.
as informações, que é a nota, né? E nós temos o que nós chamamos de frequência absoluta, que ele é dado pela dotação F minúsculo, gravem isso, tá, gente? F é minúsculo, tá? I, tá? Então, a frequência absoluta, a dotação dele é FI, tá? Então, vamos lá. No exemplo da linha 1, né? I1, temos os alunos que tiraram nota 2, tá? Foram 2 alunos, tá? Nota 2 foram 3 alunos. Então, a frequência de alunos que tiraram nota 2 foram 3. Ok? Agora, nós podemos caminhar e ver como isso é feito quando a gente tabula considerando intervalo de classe. Deixa eu ver se eu apago isso daqui. Deixa eu ver aqui. Ok. Quando eu vou fazer com intervalo de classe, eu tenho uma outra forma, tá? Então, deixa eu pegar aqui o meu pincelzinho. Ali a gente falou com... Oxe. Tá bom, eu estou de mau jeito. Aqui com intervalo de classe. Há pouco a gente estava falando sem intervalo de classe, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que o intervalo de classes, a gente falou já há 2 aulas atrás, que a dotação é dada por essa barra, um tracinho. Quem participou da aula vai lembrar que essa barrazinha à esquerda, né, ao lado do número 2, representa o intervalo fechado. E do outro lado, o intervalo aberto. O que é o intervalo fechado? O que é o intervalo aberto? Só para a gente lembrar. O intervalo fechado considera o número inteiro, tá? Ou seja, o número 2 entra, e o intervalo à direita aberto não considera o número inteiro dentro dessa frequência, o 4. Professor, não entendi. Então, vamos lá. Nós vamos aprender aqui como é que a gente faz essa escala aqui, essa amplitude, né? Por que o intervalo é de 2 em 2? Nós vamos ver isso lá na frente. Mas considera apenas o seguinte, a menor nota, né? A nossa menor nota foi 2. E a maior possível é 10. Então, eu posso distribuir isso de 2 em 2 e depois eu coloco as frequências. Então, repare só. Primeira linha aí. À esquerda, intervalo fechado 2, aberto 4. Significa dizer que quem tirou nota 4 não vai entrar nessa linha. Então, vai entrar quem tirou nota 2 e nota 3. Então, vamos voltar lá no nosso rol. Quantos tiraram nota 2? 3. Quantos tiraram nota 3? Mais 3. Então, o total aqui é 6. Então, entre 2 fechado e 4 abertos, eu tive só 6 alunos. Repara que a informação já é outra, né? É de uma outra forma de plotar a informação. Intervalo fechado. Quantos alunos tiraram nota 4, fechado, mas não tiraram nota 6, né? Cheia, ou seja, ficou lá no 5,99, se fosse o caso. Aí eu volto lá para o meu rol, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 alunos. Vamos ver se dá 13 alunos. 13 alunos, ó. 13 alunos tiraram entre 4 e 5,99. Quantos alunos tiraram entre 6 cravado e 7,99? Vamos voltar lá. 6 cravados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 8 entra? Não, porque o 8 é intervalo aberto. Ele não vai entrar aqui. Ó, deu 8. E aí eu fecho com um aluno só que tirou nota 8. Né? Um aluno só que tirou nota 8. E aí eu venho para a tabela. Reparem, gente, que o número de alunos pesquisado continua sendo 28. Tá? Não muda. O número de alunos pesquisado não vai mudar. O que vai mudar é a forma como eu apresento aqui, ó. O número de alunos não mudou. Tá? O que vai mudar é a forma como eu estou apresentando essa distribuição. Então, eu estou apresentando essa distribuição de uma forma diferente, mas a quantidade de pesquisados não mudou.
Então, eu tenho um outro detalhe. Qual é o detalhe? A maioria da turma ficou com a nota entre 4 e 5,99. A maioria são 13. Né? Então, repare que a forma de apresentar já me dá uma outra informação. Ok, professor, entendi agora. Então, eu posso ter, só recapitulando aí, a apresentação de dados, né, coletados de forma bruta. Tá? Aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer, professor, coletei os dados de forma bruta. Eu tenho que trabalhar o rol. Bem, o que é o rol? Ordenar esses dados de forma crescente ou decrescente. Nós estamos ordenando esses dados de forma crescente. Eu não posso suprimir dados. Eu não posso diminuir, né, e nem aumentar. Eu tenho que simplesmente ordenar. Eu não mexo em nada, apenas na ordem. Depois, eu tenho duas formas de apresentar isso. Com intervalo de classe e sem intervalo de classe. Eu vou lá e faço uma contagem considerando, né, as notas tiradas, as notas que os alunos alcançaram, e vejo quanto foi a frequência de cada nota. Tá? Isso, e aí eu faço a plotagem disso numa tabela que já foi ensinada de como é que ela tem que ser constituída. Isso sem intervalo de classe. Mas eu posso também plotar isso em intervalo de classe, né? Como eu estou mostrando aqui. Vocês vão observar que não muda a quantidade de alunos pesquisados, ok? Então, essa é basicamente a diferença de distribuição de frequência sem intervalo de classe com intervalo de classe. Sem intervalo de classe é muito simples, né? Não tem mistério, eu tenho que ordenar, nunca posso deixar de fazer isso, nunca posso deixar de ordenar, para depois ver a frequência. E no intervalo de classe, com o intervalo de classes, eu também tenho que ordenar, mas eu tenho que fazer alguns cálculos, que é a partir de agora que eu vou mostrar para vocês. Então, pegamos esse exemplo aqui. Qual é que é esse exemplo? São dados da idade dos participantes de uma excursão para visitar um ponto turístico lá em Santa Catarina. Então, primeira coisa, né? Eu cheguei, vai chegando os turistas, eu vou coletando a idade. Qual é a sua idade? 12 anos. A sua, 13. A sua, 15, 15, 15. A sua, 16. Primeira coisa que vocês observam aí, né? É que nós temos uma coleta de dados, o quê? Feita já e colocadas em ordem crescente, do menor para o maior. O que eu já olho aí quando eu vejo esses dados? Eu já vejo que o menor, a pessoa com menor idade tinha 12 anos, eu vejo que a pessoa com maior idade tinha 52 anos. Tá? E eu posso ordenar isso da seguinte forma. Depois que eu tenho um rol, eu vou estabelecer os limites, né? Limite inferior, limite superior. E ordenar isso em classes. Que eu quero que as primeiras coisas que eu quero que vocês sempre observem quando a gente for falar com distribuição de frequência com intervalo. Primeira coisa, sempre gravem a primeira frequência e a última frequência, tá? A primeira frequência aqui, o primeiro dado é 12 e o último dado é 52. Não é a frequência, tá? São os dados. Então, 12 anos, 52. O primeiro e o último. Gravem isso, tá? Que a gente vai usar lá na frente. Como é que eu chego a outra coisa, a outra situação, uma questão importante? Toda vez que eu definir, né, daqui a pouquinho eu vou mostrar como a gente calcula esse intervalo aqui. Toda vez que eu definir esse intervalo, eu tenho que repetir esse mesmo intervalo, essa mesma amplitude de intervalo em todas as linhas. Então, eu começo com 12, 12 mais 7 dá 19. Aí eu venho para a segunda linha, 17 mais 7, 26. Venho para a terceira linha, 26 mais 7, 33. Eu tenho que obedecer essa mesma amplitude. Eu não posso ter amplitudes diferentes nas linhas, tá? E aí a metodologia é a mesma. Espera aí, então entre 12 anos e 18 anos, 11 meses e 29 dias, quantas pessoas, qual foi a frequência? Eu venho aqui e vou calcular. Então, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa, menos. Morreu no 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Vamos ver, 9, tá? Entre 19 e 26, vamos lá. 19 e 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, né? É que eu não estou enxergando aqui para o lado. Desculpa, pessoal. Não estou enxergando aqui para o lado, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pronto, 11. E aí, ó, eu vou plotando aqui. Não tem dificuldade. Por que eu optei em mostrar primeiro como é que faz essa contagem para depois mostrar como é que calcula os intervalos? Porque senão você não vai saber, né, fazer isso de uma forma seguindo essa técnica de fazer o roll, encontrar a frequência para depois plotar isso num dado de distribuição de frequência, de apresentação desses dados. Obviamente, pessoal, o que a gente está falando aqui, né, de uma quantidade pequena, né, uma amostra de 50 números. Né? Se a gente for fazer isso numa amostra de muitos números, né, de 200, 300 números, já não é uma coisa tão simples de fazer manualmente. Eu precisava de uma ajuda aí, de um softwarezinho. Né? Agora, o que eu quero que vocês percebam? Que essa tabela aqui, ó, ela já me mostra a quantidade de pessoas pesquisadas, que são quantas? 50 pessoas. Então, isso, pessoal, é importantíssimo. Tá? Eu tenho que estar atento para isso aqui. Tá? Foram 50 pessoas pesquisadas. Como é que o senhor sabe, professor? Isso aqui é a soma. 9 mais 11, mais 1, mais 6, mais 23. Deu 50. Então, é essa soma aqui. Ó. Aqui, eu olhando rapidamente, eu posso até contar. Né? Tem 10 por linha, 5 linhas, 50. Mas, quando eu ordeno isso daqui... Então, qual é a dica para saber se você está fazendo certo? Você conta a quantidade de dados pesquisados e essa quantidade tem que bater aqui, quando você distribuir a frequência. Porque se você somar isso aqui, der 51 e aqui tiver 50, tem alguma coisa errada. Tá? Então, é importante que você faça meio que essa prova dos 9 aí. Então, vamos seguir. E aí, algumas informações que eu já tinha falado lá atrás, né? Por exemplo, na tabela da 29, né? A amplitude aqui é 4, pois foram formadas 4 classes de 4 linhas. Amplitude não. O número de linhas são 4, tá? Essa tabelinha aqui, ó. 4, tá? A amplitude é 2. Então, o que eu quero só que vocês gravem, pessoal? Aquilo que eu já falei, né? O número que está à esquerda aqui, ele está no intervalo fechado, o número à direita está no intervalo aberto. Eu estou reforçando essa questão, porque a gente vai, quando nós formos fazer a distribuição de frequência, eu falo isso por prática, né? Por já ter visto isso acontecer inúmeras vezes com o aluno, ele não conta ou ele conta aquela frequência no intervalo de classe errada. Como assim, professor? Por exemplo, ele insere na linha 1 aqui o número 4, a nota 4. E aí ele insere também na linha de baixo. Aí ele já errou. Por quê? Porque a quantidade não vai bater, vai ser a maior. Então, muito cuidado para quê? Para que você saiba exatamente inserir a frequência correta aqui, tá? Se você não tiver essa atenção, você vai errar. E aqui eu fiz apenas uma demonstração para vocês, comparando os dois, né? Que é para facilitar o entendimento. Então, por exemplo, no exemplo aqui, eu tenho amplitude 6, né? Do lado esquerdo aqui, ó, né? Intervalo aberto, intervalo fechado 6, intervalo aberto 8, onde I, né? O limite inferior é 6 e o limite superior é 8. O símbolo que representa o intervalo é esse, à esquerda aberto, à direita fechado, tá? O que mais que eu tenho que destacar? E a frequência. Então, essas são as formas de você plotar. Agora, aqui que eu preciso de muita atenção, pessoal, de vocês. Eu tenho três amplitudes, tá?
Então, isso é fácil, não tem dificuldade alguma, mas eu preciso que vocês tenham atenção muito grande na amplitude da amostra, que é essa última aí. Porque é a partir dela que eu vou calcular o intervalo a diferença entre o intervalo limite inferior e limite superior. Então, vamos por parte. A amplitude do intervalo de classe eu já mostrei, né? É o limite inferior, o limite aberto com o limite fechado. Então, vamos lá. 19 menos 12 é 7. 26 menos 19 é 7. Então, é essa conta aqui que você tem que fazer. Tá? Então, se a gente pegar essa tabelinha aqui, ó, 4 menos 2 é 2. E eu tenho que esse intervalo aqui ele tem que ser repetido. 6 menos 4, 2. 8 menos 6, 2. 10 menos 8, 2. Se não tiver assim, vai estar errado. Tá? É só para mostrar o que é a amplitude do intervalo de classe. Tá? Então, toda vez que eu pedir para você calcular a amplitude do intervalo de classe, eu tenho que pegar o limite aberto e o limite fechado. Tá? O limite superior ou o limite inferior. Não é um dado, importante, mas não é o mais importante, tá? Porque é até muito básico. A amplitude total da distribuição, aí eu vou fazer vocês lembrarem daquela informação que eu dei para vocês lá no começo. O maior número, tá, da distribuição menos o menor número da distribuição. Então, nessa tabela 29 aqui, o maior número é 10 e o menor número é 2. Então, quando eu falo da amplitude total da distribuição, é 10 menos 2, ou seja, é o 10 da amplitude máxima aqui da última linha com o 2 da amplitude da linha 1. Nessa tabela 30, a amplitude máxima é 54, aqui, ó. O número máximo aqui é 54 e o número mínimo é 12. Então, a amplitude total é 54 menos 12. Então, olha lá. 54 menos 12 é 42. Então, a amplitude total da distribuição é 42, tá? Na tabela 30. Agora vem o que eu quero que vocês tenham muita atenção, porque essa informação aqui, ela vai nos ajudar a chegar no número, a chegar no intervalo de como eu componho esse intervalo de classes, tá? Que é a amplitude da amostra, que é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo da amostra, a partir do rol. Então, olha lá como é importante o conceito do rol. Aqui está o rol, né, desse exemplo. Lembra que eu falei para vocês? Ó, o rol é a amplitude da amostra é o menor do rol, tá? Com menos o maior do rol. Né? A gente faz o maior menos o menor para ser positivo. A amplitude da amostra lá que eu mostrei é 52 menos 12 é 40. Gravem esse número, tá? A outra informação é que a amplitude total sempre será maior que a amplitude da amostra. Já é uma forma de você saber se está no caminho certo. Se a amplitude da amostra for maior do que a amplitude total, tem alguma coisa errada. Então, a amplitude da amostra é sempre menor do que a amplitude total. Mas é a amplitude da amostra que eu tenho que ter na minha... É uma informação que eu tenho que guardar, porque eu vou usar lá na frente. Onde é que eu vou usar? Tá? Aqui é só... Eu vou voltar nesse slide depois, apenas para explicar o que é o ponto médio da classe, mas eu não quero perder o raciocínio aqui. Então, a primeira coisa que a gente fez lá foi organizar os dados brutos em uma rol. Então, eu estou insistindo muito nisso, porque, inclusive, para quem... Isso cai muito, inclusive, em concurso. E aí, o primeiro erro do cara lá é quando ele pega uma série e não põe a rol. Porque no concurso ele não traz isso em rol. Ele traz em ordem bruta. Então, a primeira coisa, ordena a rol. Ordenei a rol. Ok. Então, está ordenado. Segunda coisa, amplitude da amostra. Eu vou calcular a amplitude da amostra. O que é a amplitude da amostra? O menor, né, e o maior. É a diferença entre eles. Então, 52 menos 12 é a amplitude da amostra. Se eu não colocar isso na rol, se eu não colocar isso de ordem organizada, eu vou ter um número errado aqui na frente. Tá? Então, pegar só um exemplo aqui. Por exemplo, se eu não tivesse o rol aqui, eu ia fazer 6 menos 8.
tá? Então, estaria errado. O correto é eu fazer 8 menos 2, porque eu primeiro tenho que organizar esses números. Então, vamos lá. Organizei os números, fiz a ROL, né? A primeira coisa, eu tenho que calcular a amplitude. E a amplitude vai ser o maior número observado e o menor número observado, que está aqui. Ok. Aí, gente, vocês vão ter uma formulazinha para gravar, tá? Que a gente chama de regra de Sturges, que é o I, né? O I que eu vou ter que calcular, ele vai ser 1 mais 3,3 log de N. Professor, o que é esse N? N é o número da amostra, a quantidade de pessoas pesquisadas. Onde é que está esse N? Está aqui, ó. Esse N aqui é o 50, esse N aqui é 28, tá? Então, esse é o N. E é por isso que eu falei lá na nossa primeira aula, quem teve a oportunidade de participar, é que no celular, a gente não vai, além de não permitir o uso, né? Muito embora é uma situação à parte que a gente esteja vivendo, mas eu não posso calcular logaritmo, né? Nem todo celular tem essa função logaritmo. Então, é importante que você tenha uma calculadora científica. E grave essa fórmula. 1 mais 3,3 vezes log de N. Qual é o N? O tamanho da minha amostra. O N é o tamanho da minha amostra. Só um minutinho aí, pessoal, por favor. O N é o tamanho da minha amostra. Agora, pronto, né? Eu calculando o I, eu tenho como calcular o H, né? O H de que forma eu vou compor a amplitude desse meu intervalo. Então, o H, ele vai ser sempre maior, né? Esse símbolo aí é maior que a razão entre a amplitude e o número de classes. Bem, o I, o que eu calculei, nada mais, nada menos, o número de classes. O que é isso, professor? Essa linhazinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas classes tem? 6 classes. 1, 2, 3. Essa aqui, quantas classes tem? 1, 2, 3, 4. Qual é a dotação de classe? I. A dotação de classe é o I. Então, eu tenho amplitude total, amplitude da amostra, e divido pela o I que eu calculei, tá? Que é dado por 1 mais 3,3 log de N. O que é N? É o tamanho da minha amostra. E aí eu consigo chegar no H. Professor, o que é esse H? Esse H, pessoal, é essa diferença entre a classe superior e a inferior. Então, o H aqui é 4 menos 2, 2. E lembra que a gente falou que essa amplitude ela tem que ser a mesma em todas as classes. Aqui, ó, o H, quanto é que é? 7. Por quê? 19 menos 12, 7. E ela tem que se repetir. Então, o que eu estou chamando a atenção aqui? Que é muito simples esse cálculo, mas eu preciso ter um método, porque senão eu vou me perder. A fórmula, pessoal, é uma fórmula extremamente simples. Eu preciso da calculadora para calcular log de N, tá? Ou, em alguns casos, eu já trago lá, log de N é X, né? Eu já dou essa informação. E aí eu faço a conta, tá? Eu volto nessa observação aqui depois. Então, vou pegar aqui um outro exemplo. Olha, reparem só que já é um exemplo um pouco mais denso, né? Eu já estou pegando aí a coleta da renda mensal dos indivíduos. Eu digo que foi uma amostra para 50 pessoas, olha aí, ó, 50 pessoas. Então, o que é esse 50 aqui? É o meu N. Esse 50 aqui, ó, é o meu N, tá? Então, eu já sei que o tamanho dessa amostra aqui são 50 pessoas. E eu já tenho essa informação. O que eu já olhei aí de cara e eu já tenho que tomar cuidado? Esses números, eles não estão em ROL. Eles estão em forma bruta. Qual é a regra número 1? Não esqueçam isso. Coloquem isso em ordem crescente. Ordenem a ROL. Tá? E aí vocês vão observar que eles têm uma sequência. Tá? Qual é o objetivo de colocar na ROL? Porque se eu for calcular a amplitude da amostra, eu vou pegar o 1.199 salário e subtrair do 899,76.
vai me dar uma amplitude da amostra errada. Por quê, professor? Porque não são o menor e o maior número da amostra. Eu tenho que colocar na ROL. E olha só, quando eu coloco na ROL, eu já vejo que o menor salário é R$ 578,90 e o maior salário é R$ 2.109,88. Opa! Então, completamente diferente disso aqui. Mas esses números estão aqui? Estão, só que eles estão aqui no meio, ó. E você tem que procurar aqui, cadê o número 2.109, né? Deixa eu pegar aqui. Onde que está o 2.109? Dá até difícil de achar o bicho aqui. Está aqui, ó. Aqui o número 2.109. Olha aqui, ele está no meio aqui, né? E o menor número, né? Que é o 578,90, ele está aqui, escondidinho também, ó. 578,90, ó. Então, se eu não ordenar, eu vou cometer um erro que é na minha amplitude da amostra. Então, ordenei. Agora está mais fácil, né? Já estão ordenados. Agora está mais fácil de eu não cometer nenhum erro aqui de cálculo. Ordenei. Bem, essa é a primeira parte. A segunda parte é calcular a amplitude, né? Eu vou calcular a amplitude. O que é amplitude? Bem facinho. O maior número observado menos o menor número observado. Essa é a amplitude. Fechou? Então, quanto é que dá essa subtração? Vai ser 2.109,88 menos 578,90. O resultado é 1.530,98. Professor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, nessa pesquisa específica, que a diferença entre o que menos ganha e o que mais ganha é R$ 1.530,98. Essa informação que eu tenho. Essa é a diferença entre o menor salário e o maior salário. Ok, professor, para que isso serve? Isso vai me ajudar a calcular o número de classes. E qual é a fórmula? A fórmula é I igual a 1 mais 3,3 log de N. Log de N eu já sei porque a amostra é de 50. Calculo isso daqui, tá? O log de 50 é 1,70 vezes 3,3 dá 561, mais 1, 6,61. Professor, como é que eu vou fazer isso? 6,61 classes. Eu vou arredondar para 7, né? Só que eu não posso, eu sei que eu vou ter aqui 7 linhas, né? Então, o que isso quer dizer? Voltando aqui, ó. Cheguei no meu I. O meu I é 7. Então, eu vou ter 7 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Igual esse aqui, ó. Esse aqui tem 6, né? Vou ter 7 linhas, tá? É isso que trouxe o meu I. Isso que essa informação aqui. Só que esse número eu não vou arredondar ainda, porque eu vou usar ele para calcular o quê? A amplitude. Eu vou usar ele ainda sem arredondamento, tá? Mas eu já sei que eu vou ter 7 linhas. Isso eu já sei. Então, eu vou usar que o H é a amplitude, que eu calculei, 1.530,98, que é a amplitude total, a amplitude da amostra, né? Que é a diferença entre o menor salário e o maior salário, dividido por 6,61. Eu cheguei em 231,73. Por opção, eu estou arredondando para 232. Professor, é obrigado? Não é obrigado. Depende do pesquisador. Eu posso usar o número com arredondamento e sem. Eu estou arredondando, que é para facilitar o ensinamento aqui, né? O ensino. Então, amplitude. Professor, o que é essa amplitude? É a diferença entre as classes. Entre essa classe aqui, ó. Entre o 2 e o 4, né? A amplitude aqui não é 2? Então, a amplitude dessa pesquisa de salário vai ser R$ 231,73, arredondando R$ 232. O que eu vou fazer, professor? Bem, agora eu vou tabular isso. Como, professor? Eu vou pegar do menor salário e somar 232. Então, eu comecei lá com 578,90, somei 232. Peguei 810,90, aí deu 810. 578,90 mais 232, 810. 810,90 mais 232, 1.042,90. E assim eu venho somando sucessivamente. Tá?
reparem que deu exatamente 7 classes, sendo que o último número deu 2.202,90. Não vai ser o último número da amostra, tá, pessoal? Não vai ser esse número aqui, não. Mas não pode ser menos que ele, tem que ser mais, tá? Porque senão aquela contagem não entra. E o número da amostra deu 50. Professor, e a frequência? Aí é aquele trabalhinho manual, né? Eu vou ver quantos salários se estão entre R$ 578,90 e R$ 810,90. Aí eu vou ter que ir aqui nos meus dados de rol e vou ter que contar, tá? Aí eu vou ter que contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, né? Eu vou ter que fazer essa contagem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acho que é 9. Cadê? Não, 8. É 810. Esse aqui, 850 não entra. Vai até 800, tá vendo? Esse trabalhinho é a frequência. Essa é a parte mais fácil. A parte mais complexa é você montar isso aqui, tá? Depois é só contar. O cuidado é que sempre o intervalo aberto, o número que compõe o intervalo aberto, ele não entra, a frequência dele não entra. Vai entrar quando ele estiver na parte de intervalo fechado. Distribuo isso e aí eu tenho as informações que eu quero. O que eu quero? Já olho aqui e já vejo que a maior parte desses funcionários ganham entre R$ 810,90 e R$ 1.042,90. São 17 deles. Tá? E apenas 4 funcionários, apenas 3 funcionários, né, estão com salário de R$ 1.506,90 e R$ 1.738, e 4 funcionários estão lá no topo da pirâmide. Então, a aula de hoje, pessoal, para a gente caminhar para o fim, é só para mostrar para vocês como é que eu monto uma tabela de distribuição com intervalo e sem intervalo, mas o foco aqui é com intervalo, calculando a amplitude, né, da amostra, calculando a amplitude das classes e mostrando para vocês que eu tenho que ter essa informação na minha cabeça. Qual é? Como é que eu chego nessa amplitude? Para isso, eu tenho que calcular a amplitude de classe, tá? Que é o H, a partir da amplitude da amostra e o número de classe. Ok? O que é mais chatinho aqui é o número de classe, pela regra do Sturges. Porque tem logaritmo. Tá? Então, e o N eu não posso esquecer, que é o tamanho da minha amostra. O que eu sugiro para vocês aí, quem assistiu a aula, o Davi, o Luan, tá? Que estão acompanhando. Eu sugiro que vocês façam esses cálculos à mão. Repitam esses cálculos para poder fixar. Eu vou lançar a prova para ser entregue na quarta-feira da semana que vem, até quarta-feira da semana que vem. E aí, para não tumultuar, eu vou deixar para aplicar um exercício apenas depois da prova. A gente vai voltar com esse assunto semana que vem para poder fazer uma retrospectiva, tá? Mas aí, a partir daí, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai montar os gráficos. Não é a parte mais importante dessa aula, mas é uma parte que é interessante para você saber como monta esses gráficos, tá? E bate muito com aquilo que eu estou mostrando para vocês nessa pesquisa que eu mandei no grupo. Tá? Para vocês terem a ideia de como isso funciona. O que eu gostaria muito que vocês praticassem, pessoal, é a sequência. Ó. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 e passo 5. Se vocês seguirem esses passos, vocês não vão ter erro. E, obviamente, algumas provas dos 9. Quais são as provas dos 9 que eu quero que vocês façam? Uma, o número da amostra tem que bater quando você plotar isso na tabela. Então, o número da amostra tem que bater com a frequência, porque senão vai dar errado. Tá? Então, essa aqui é uma prova dos 9. A amplitude total tem que ser sempre acima da amplitude da amostra. A amplitude total aqui ó, é 2.202,90. Tá? Então, ela tem que sempre ser acima. Para poder o maior salário entrar nessa distribuição. Então, aqui é só para vocês
terem uma informação, tá? De como tudo isso que eu expliquei, eu escrevi, tá? Que é justamente para você depois com calma ler e para poder saber como é que nós chegamos na frequência. Bem, a aula de hoje era basicamente isso. Estou encerrando por aqui, tá, professor?